الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Na aula anterior falamos da terceira mensagem do livro, que falamos sobre Al-Hanifiyya, o monoteísmo, a crença de Abraão. Na aula passada indiquei uma súplica magnífica que todo muçulmano deve decorar e falar todos os dias, e mostramos a importância desta súplica no hadith de Abdullah ibn Abza. Antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos escutar a explicação desta súplica retirada do livro A Jurisprudência nas Súplicas e nas Lembranças de Allah. Disse o nosso Sheikh Abdul Razak Abdul Muhsin al-Abbad, que Allah o proteja, no seu livro A Jurisprudência nas Súplicas e nas Lembranças de Allah, e das súplicas da manhã lembradas no livro A Jurisprudência nas Súplicas e nas Lembranças de Allah, uma das mais magníficas súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava em todas as manhãs, como relatado no livro do Imam Ahmed e narrado por Abdullah ibn Abza, disse: quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acordava, ele dizia: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Mais uma vez: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Nós amanhecemos sobre a natureza do Islã, e sobre a palavra sincera, e sobre a forma de vida ou a religião do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sobre a crença do nosso pai Abraão, monoteísta, muçulmano, e não se contava entre os que associavam parceiros a Allah. E que bonito o muçulmano começar o dia com estas palavras magníficas, que juntas renovam sua fé e a divulgação do Tawhid, da unicidade, e a confirmação da religião de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e seguirmos a crença de Abraão alaihi salam, o monoteísmo puro e o afastamento da idolatria, sendo pequena ou grande. São palavras de fé e unicidade, são palavras verdadeiras de submissão. No começo da súplica, nós amanhecemos sobre a natureza do Islã, quer dizer, Allah nos agraciou com o amanhecer sobre a natureza do Islã, apegados a esta natureza, preservando-a, não mudando nem trocando esta natureza. E natureza do Islã quer dizer a religião islâmica que Allah disponibilizou para nós de natureza, cujo servo deve se dirigir a Allah, tanto no coração como na intenção e também nos seus atos, e a preservação das leis de Allah. Como disse Allah, louvado seja, no Coran, na Surah Rum, Sura dos Romanos, número 30, versículo 30. Então volte seu rosto em direção à religião monoteísta, a natureza pela que ele criou todas as pessoas. Não deve haver nenhuma mudança na criação de Allah. Esta é a religião correta, porém a maioria das pessoas não sabem. Então, esta é a origem de todas as pessoas. E quem saiu desta origem corrompeu a própria origem. Como no hadith narrado por Iyad al-Mujashi'i,
onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o Senhor disse, o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala disse: eu criei todos os meus servos monoteístas, porém apareceu-lhes os diabos e fizeram com que fossem desviados e os seguissem. E eles proibiram o que lhes tornei lícito e ordenaram com que me associassem aquele que eu não concedi autoridade alguma. Este hadith está no Sahih Muslim. E outro hadith que está no Sahih al-Muslim e Sahih al-Bukhari, no hadith narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: não há nenhuma pessoa que não tenha nascido na natureza do Islã, então seus pais o converteram para o judaísmo, ou converteram para o cristianismo, ou o converteram para o Majus, um povo que adorava o sol e o fogo, as estrelas e os astros. E não há dúvida que a dádiva de Allah sobre seu servo é grande. Amanhecer quando acorda sobre a natureza pura, que não atinge sujeira, ou mudança ou desvio. Continuando a súplica, e a palavra sincera quer dizer, esta palavra é a palavra da unicidade, La ilaha illallah. Estas palavras magníficas, as melhores das mais importantes palavras, por causa destas palavras as criaturas foram criadas. E foram enviados mensageiros, e os livros também foram revelados por estas palavras. E também por estas palavras as pessoas dividiram-se em crentes e renegadores da fé. E estas palavras foram as palavras pelas quais os mensageiros fizeram sua divulgação. E elas são a maior dádiva para suas criaturas. E se o servo de Allah acordar sobre estas palavras e não trocar e nem mudar, terá acordado da melhor forma. E na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra a recompensa grande para quem começa o dia falando La ilaha illallah 10 vezes de manhã, e há outro hadith que fala em 100 vezes. E sobre a religião do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, nós amanhecemos nesta religião magnífica que Allah aprovou para os seus servos e enviou o seu profeta generoso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Ma'idah número 5, versículo 3: hoje completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente e vos aprovo o Islã como religião. E disse Allah, louvado seja, a religião de Allah é o Islã. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Imran número 3, versículo 85: e quem deseja ou procura uma outra religião que não seja Islã, nunca será aceito dele, e na outra vida ele estará entre os perdedores. Então esta é a religião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela é a submissão a Allah com a unicidade, com a obediência a ele e o afastamento da idolatria e o seu povo, e o povo da idolatria. E é uma grande dádiva de Allah Todo-Poderoso o ser humano poder acordar sobre esta religião magnífica e a senda reta, a senda dos quais Allah agraciou, não a dos incursos na ira dele, nem a dos desencaminhados. Disse Allah, louvado seja para os crentes: porém Allah vos inspirou o amor pela fé e adornou com ela vossos corações e vos fez odiar a renegação, transgressão e desobediência. Estes são os seguidores do caminho correto. E disse Allah, louvado seja, na Surah An-Nur, Sura da Luz, número 24, versículo 21: e se não fosse pela graça de Allah e pela sua misericórdia para convosco, ele jamais teria purificado nenhum de vós. Porém Allah purifica a quem ele quer.
e Allah tudo ouve e tudo sabe. E o final da súplica, sobre a crença do nosso pai Abraão, monoteísta, muçulmano, e não se contava entre os que associavam parceiros a Allah. Isso quer dizer, amanhecemos sobre esta crença abençoada, a crença de Abraão, alayhi salam. E esta religião, se baseia no monoteísmo puro e o afastamento da idolatria. E quem rejeita esta crença é a pessoa que julgou para si mesmo que ela é iludida, ludibriada, louca. Disse Allah, louvado seja no Corão Sagrado, na Sura 2, versículo 130. E quem rejeitaria a crença de Abraão, a não ser quem iludiu a si mesmo? Já o escolhemos, Abraão, neste mundo, e de fato, ele na outra vida contar-se-á entre os virtuosos. E Allah ordenou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que seguisse a crença de Abraão alaihi salam. Disse Allah na Surat Al-An'am, número 6, versículo 161. Diga, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de fato, o meu Senhor me guiou para a senda reta, a religião correta, a crença de Abraão, monoteísta, e jamais contou-se entre os idólatras. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Hajj, número 22, versículo 78. E se esforcem por Allah o verdadeiro esforço. Ele vos escolheu e não impôs dificuldade alguma na religião. Esta é a crença do pai de vocês, Abraão. Ele os nomeou muçulmanos anteriormente. Anteriormente quer dizer nas outras escrituras sagradas e nesta revelação, no Alcorão. Com isso, encerramos as 3 mensagens do livro, os 3 princípios fundamentais. Esse começo foi só para lembrar da importância desta súplica, que seria muito bom se todos decorassem esta súplica e todos falassem todos os dias ao acordar. Não precisa, essa súplica não precisa ser em árabe. Se quiser falar em português, não tem problema. E agora vamos continuar o livro, onde o autor começa a se aprofundar nos 3 princípios fundamentais. Então, começando pelos 3 princípios. Disse o Shaykh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, e que Allah o perdoe e perdoe os ouvintes. Se você for perguntado sobre os 3 princípios fundamentais, que é obrigatório a todo ser humano conhecê-los, então responda: o servo conhecer o seu Senhor, conhecer a sua religião e seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje, inshallah, vamos aprofundar o primeiro princípio: o servo conhecer o seu Senhor. Se você for perguntado quem é seu Deus, seu Senhor, o que você responderá? Diga: meu Deus, meu Senhor é Allah, que cuidou, me protegeu, me sustentou com suas dádivas, assim como fez com todo o universo. E Ele é quem eu adoro, não há outro que eu adore além dele. E a evidência disso está na primeira sura do Alcorão Sagrado, no versículo 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor a Allah, o Senhor do Universo. E todo aquele que não seja Allah, consideramos dentro da palavra universo. E se você for perguntado como você conheceu o seu Senhor, então você responde: com os seus sinais e criaturas. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, na Surat Fussilat, versículo 37. E entre os seus sinais contam-se a noite e o dia, o sol e a lua. Não se prostem para o sol e a lua, mas prostem-se para Allah que os criou, se vocês realmente adoram a Ele. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-A'raf, número 7, versículo 54. Vosso Senhor é Allah,
que criou os céus e a terra em 6 dias. Depois estabeleceu-se sobre seu trono. Ele cobre a noite com o dia, cada um nascido à procura do outro. E criou o sol e a lua e as estrelas, que estão submetidas ao seu comando. Por acaso não lhe pertencem a criação e o comando? Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E o Senhor é aquele que é adorado, e a evidência está na Surat Al-Baqarah, número 2, versículo 21 e 22. Allah diz: ó humanos, adorai o vosso Senhor que vos criou e criou os que vieram antes de vocês, para que possam ser tementes, virtuosos. Depois no versículo seguinte: ele fez-vos da terra um leito, e do céu um teto, e fez descer do céu a água, com a qual fez brotar os frutos para o vosso sustento. Então, não atribuam a Allah semelhantes enquanto vocês sabem que não há nada nem ninguém semelhante a ele. Disse Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sobre este versículo: o Criador destas coisas, ele, Allah, que tem o único direito de ser adorado. Disse Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sobre este versículo: o Criador destas coisas, ele, Allah, é o que tem o direito de ser adorado. O autor do livro começou com uma palavra sobre os 3 princípios, que é o servo conhecer o seu Senhor, a sua religião e seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todo muçulmano deve reconhecer estes 3 princípios fundamentais, um reconhecimento completo e saber da sua importância, da sua necessidade de conhecer todos estes princípios e a necessidade de ter pleno conhecimento deles e agir conforme estes princípios e confirmá-los. A felicidade do servo de Allah nesta vida e na outra, e a salvação, não se confirmarão a não ser pela confirmação destes 3 princípios. E há um hadith correto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz: se o morto entrar no seu túmulo, vão até ele 2 anjos, e eles o perguntarão sobre estes 3 princípios: quem é o seu Senhor? Qual é a sua religião? E quem é o seu profeta? Todos serão perguntados sobre isso. Em outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: sentiu o gosto da fé quem aceitar Allah como Senhor e aceitar o Islã como religião e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro. Então, a fé tem um gosto, um doce que o coração não pode provar sem que aceite estes 3 princípios. E a aceitação destes 3 princípios está em conhecer estes princípios, crer nas evidências deles e agir conforme estes princípios. Então esta é a verdadeira aceitação de Allah como Senhor, Islã como religião e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro. E um dos cuidados das sunnas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deixou sobre estes 3 princípios, um dos seus direcionamentos é dizer quando ouvimos o adhan, depois de escutarmos Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dizer Wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Depois, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ou seja, aceitei Allah como Senhor e o Islã como religião e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro. Estes são os 3 princípios que estamos falando nesta aula. E também foi relatado na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falamos ao amanhecer: aceitei Allah como Senhor e o Islã como religião e Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensageiro.
Dizer isso 3 vezes de manhã e 3 vezes à tarde. Tudo isso mostra a importância destes 3 princípios e que é importante você lembrar destes 3 princípios nas suas recordações diárias. E o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, colocou estes 3 princípios em uma mensagem para que todos pudessem entender. E Allah nos agraciou com grande benefício destas mensagens. E as pessoas se empenharam em aprender estes princípios, decorá-los e entendê-los. E muitos povos viveram sobre estes princípios e não mudaram e não trocaram estes princípios. E esta é uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então todo muçulmano deve se preocupar em aprender estes 3 princípios, empenhar-se e ler bastante sobre eles e revisá-los, e ajudar a divulgá-los para todos próximos a ele, porque quem indica algo bom ganha a mesma recompensa de quem fez esta coisa boa que ele indicou, sem que diminua a recompensa das 2 pessoas. E este sábio, Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, não fala nada sem evidências do Coran e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando o autor diz sobre estes 3 princípios que todos devem saber, quer dizer todos os que têm discernimento. Então o autor do livro lembrou dos 3 princípios em geral. No começo do livro, como vimos nas aulas anteriores, depois ele começa a aprofundar mais os 3 princípios. O autor então começa a detalhar o primeiro princípio. Ele diz: se você for perguntado quem é o seu Senhor, quer dizer quem é o seu Criador, seu sustentador, quem te dá dádivas, quem é o Senhor que você adora, a quem você é submisso, a quem você se prostra, a quem você se direciona, a quem você direciona as suas adorações e obediências, a quem você se direciona com sinceridade. Quem é este Senhor? A resposta é: meu Senhor é Allah, que cuidou de mim, me protegeu, me sustentou e sustentou todo o universo com suas dádivas. E Ele é quem eu adoro. Não há outro que eu adore sem ser Ele. Esta é a resposta quando alguém te perguntar quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. E a palavra Senhor, Rabb, em árabe quer dizer o possuidor de tudo, o criador, o sustentador, o administrador, o dono, o que tem o controle de tudo. Não há parceiros em todas estas atividades. Diga: meu Senhor é Allah. Allah é um nome que indica a divindade dele e adoração a ele. Divindade, al-uluhiyya, indica a sua perfeição, a sua grandeza, seu poder. E ele, Todo-Poderoso, tem os atributos ou nomes dele e suas características superiores a tudo e todos. Ninguém se assemelha às características de Allah, louvado seja. E a adoração indica a submissão somente a Ele, Allah, e direcionar todos os tipos de adoração a Ele, sem associar algo ou alguém a Ele. Continuando, diga: meu Senhor é Allah, que Rabbani, em árabe, cuidou de mim. Isso, Rabbani, faz parte da Rububiyya, divindade. E o cuidado tem 2 tipos de cuidado: o cuidado geral e o cuidado específico. O cuidado geral é com todas as criaturas de Allah, com as dádivas, a saúde, alimento, bebida, entre outras coisas. Então Allah Todo-Poderoso é quem cuida de todo o universo. E, portanto, toda a riqueza, dádiva ou qualquer outra coisa que alguém possuir vem de Allah, Senhor do universo.
E Allah diz no Alcorão Sagrado: e não há uma dádiva que não seja de Allah. E se vocês tentarem contar as graças de Allah, vocês jamais conseguirão enumerá-las. Agora falando do cuidado específico de Allah, que é o cuidado específico para com os seus profetas e os seus servos virtuosos, é que Ele cuidou deles sobre a fé e deu sucesso a eles nesta religião e os guiou para a senda reta. Então esta é a graça de Allah para eles, como disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado: e se não fosse pela graça de Allah e pela sua misericórdia convosco, Ele jamais teria purificado nenhum de vós. Porém Allah purifica quem Ele quer. E disse Allah em outro versículo: porém Allah vos inspirou o amor pela fé e adornou com ela vossos corações e vos fez odiar a renegação, transgressão e desobediência. Estes são os seguidores do caminho correto. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Hujurat, número 49, versículo 17: eles consideravam um favor a você, ó Muhammad, que eles aceitaram o Islã. Diga a eles: não considerem a sua conversão um favor para mim, porém Allah que fez este favor de guiá-los para a fé, se de fato forem verdadeiros. Então o sucesso para a fé e o guia para o Islã e a ajuda na obediência a Allah Todo-Poderoso e a permanência na senda reta é um cuidado específico que Allah agracia a quem quer. E Allah é dono desta magnífica graça. Então o cuidado que o autor aborda no livro, quando ele diz: meu Senhor é Allah, que cuidou de mim e cuidou de todo o universo. Este cuidado que o autor aborda é o cuidado geral, porque nem todos são agraciados com a obediência a Allah, com o Tawhid, a unicidade, com a sinceridade na devoção a Allah. Isso é algo específico. Depois o autor diz: cuidou de mim e de todo o universo com suas dádivas. Portanto, todas as dádivas são de Allah, louvado seja, as que vemos e que não vemos. Ele quem dá e quem tira, Ele que aumenta e diminui as dádivas, que faz viver e morrer. Ele faz o que quiser com suas criaturas e tudo isso está nas mãos dele. E Ele é quem eu adoro, ou seja, quem eu direciono minhas adorações, minha submissão, meu pedido de socorro, minha súplica, meu sacrifício, minha oração, entre outros tipos de adoração. Tudo isso eu faço só por Allah e não associo nada nem ninguém a Ele, porque Ele é o único que me criou, não tem parceiros na criação, e Ele é o Todo-Poderoso que cuidou de mim e cuidou de todo o universo com suas dádivas. Então Ele é quem eu adoro, não há outro que eu adore além dele ou junto com Ele. Não adoro senão a Ele. Como Allah é único na criação, no sustento, nas dádivas, então eu o torno único nas minhas adorações e não direciono minhas adorações a não ser para Ele. Não há outro que eu adore além dele ou com Ele. Não importa se for um anjo ou um profeta ou um líder. Não adoro senão a Allah. Qual a evidência da frase que falaremos agora? E Ele, Allah, é quem eu adoro, não há outro que eu adore além dele ou com Ele. Há várias evidências no Corão referente a isso, mas o autor do livro, devido a este livro ser um livro resumido, ele nos deu apenas uma evidência, que é o segundo versículo da Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor a Allah, o Senhor do Universo. E o Universo são todos, exceto Allah. E eu faço parte deste universo. Alhamd, o louvor, é o elogio para Allah com amor por Ele, louvado seja. Todo louvor, todo agradecimento por tudo o que Ele nos deu.
e também o agradecimento pelos seus nomes ou atributos e suas características superiores e suas ações. Todos louvores, agradecimentos a Allah. E nós aprendemos o significado de Allah. Depois, Senhor do Universo. Senhor, o Universo são todos exceto Allah. E Senhor, possuidor de tudo, Criador de todos, é o dono de todos. O protetor, que administra tudo, a vida e a morte. Ele quem dá e tira, não tem parceiros na administração do mundo. Ele é o beneficiador e nas suas mãos também está o poder de fazer com que as pessoas fiquem prejudicadas. Ele quem dá e quem proíbe. Ele é o que expande, o abastecedor, o que restringe. Ele que cuida e administra tudo neste mundo. Não há parceiros em nada destas ações. Disse Allah no Alcorão Sagrado, na Surat Yasin, número 36, versículo 82. Sua ordem, quando quer algo, é dizer, seja e é. E se ele julgar que algo deve acontecer, ele, Allah, então acontece. Não há ninguém que adicione ou mude o seu julgamento, nem ninguém que mude a sua decisão. Todo o universo pertence a Allah Todo-Poderoso, e as criaturas pertencem a Ele, e o futuro delas está nas mãos dele Todo-Poderoso. Todos os dias ele tem questões para resolver. Ele dá a vida e faz morrer. Dá para a pessoa e tira dela. Abaixa e eleva. Todas as coisas estão na mão de Allah, as que vemos e as que não vemos. E ninguém é parceiro nestas decisões de Allah. E Allah disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Alcorão Sagrado: não é de sua alçada, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a decisão de qualquer coisa. Todas as coisas, as decisões, o destino está nas mãos de Allah Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. E estas palavras, ou este versículo, é a súplica do povo do paraíso. Quando entrarem no paraíso, e peço a Allah, louvado seja, que torne todos nós do povo do paraíso, dirão, como disse Allah no Alcorão Sagrado, na Surat Yunus, Sura de Jonas, número 10, versículo 10. As suas preces serão, ou seja, as preces do povo do paraíso, será: glorificado sejas, ó Allah, e sua saudação será salam, paz. E a última de suas preces será: louvado seja Allah, Senhor do Universo. Então, quando você lê na Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, você pensa: quem sou eu? Eu faço parte do universo. Eu sou um dentre bilhões de criaturas de Allah. E todas estas bilhões de criaturas, Allah sabe sobre todas elas. Todas estas criaturas, Allah sabe de seus movimentos, seus pensamentos, e não se esconde nada dele. E você é um dentre bilhões. E é incrível quando as pessoas se esquecem do que foram criadas, de uma gota seminal, e se esquecem que um dia estarão numa cova sendo comidas por minhocas. Esquecem que elas saíram de onde sai a urina 2 vezes, da sua mãe e do seu pai. Se esquecem disso e andam sempre orgulhosos, se vangloriando, de nariz empinado. Chega ao ponto de ter pessoas que dizem, como revelado no Alcorão: eu sou o Senhor de vocês, o Altíssimo. Eu não conheço outra divindade para vocês além de mim. Todas essas pessoas não conheceram a si mesmas. Elas conheceram apenas o Satanás, o demônio. Se tornaram um servo dele. Obedecem a ele em tudo o que ele ordena e faz tudo o que ele convida a fazer. E por isso não conhece a si mesmo verdadeiramente, a não ser o muçulmano,
que sabe o seu Senhor, que fez você existir e por que você existiu. Você existiu para ser submisso a Ele, se humilhar a Ele, para se prostrar a Ele, e para Allah o salvá-lo, e para pedir a misericórdia dEle, e para temer o castigo, e combater a si mesmo para sempre estar na obediência a Allah, e para adorar somente a Ele. Então só sabe sobre si próprio o muçulmano. Depois o autor diz, e se você for perguntado, como você conheceu ou soube de seu Senhor? Você responde com os seus sinais e criaturas. Sinais é o plural de sinal, e além de ter o significado de sinal, tem o significado também de provas, evidências. Criaturas é o plural de criatura, que existiu depois de um estado que não tinha nada. Entre os sinais contam-se a noite e o dia, o sol e a lua. E entre as criaturas contam-se os 7 céus e as 7 terras, ou 7 chãos, as 7 camadas da terra e o que há entre eles, entre os céus e a terra. Um beduíno foi perguntado, como você soube de seu Senhor? Ele disse, louvado seja Allah, a terra com suas passagens, depressões, e os mares com suas ondas, e o céu com seus astros, estrelas. Isso não indica que ele é o onisciente, o sutilíssimo? Todos estes grandes sinais e criaturas são evidências, provas da unicidade de Allah. Estas são evidências claras de que Allah é Senhor de tudo e não há outro a ser adorado além dele. E disse, e dos sinais dele, Allah, a noite e o dia, o sol e a lua. Todos estes grandes sinais que vemos diariamente, e estes sinais sucedem uns aos outros na posição correta. O dia não ultrapassa a noite, nem a lua ultrapassa o sol. Esta é uma prova da grandeza de Allah. Allah diz sobre isso no Alcorão Sagrado, não é dado permissão ao sol alcançar a lua, nem à noite ultrapassar o dia, porém cada um está na sua órbita, flutuando. Este é um dos grandes sinais de Allah que o ser humano vê dia após dia. E disse Allah no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Furqan, número 25, versículo 62. E foi Ele quem fez a noite suceder ao dia, para quem quiser recordar ou quiser agradecer. E das criaturas dele estão incluídas os 7 céus e as 7 terras, ou 7 chãos, camadas da terra. Estas são criaturas incríveis que demonstram o tamanho do poder de Allah Todo-Poderoso. 7 terras e o que inclui-se nela de montanhas, rios, árvores, criaturas, entre outras. E os 7 céus e tudo o que há nele, de astros, de estrelas. O autor disse, e o que há nos céus e na terra, e o que há entre eles o ar, por exemplo, as nuvens, entre outras coisas. Esta é uma prova do poder de Allah, de que Allah é possuidor, dono de tudo. E a evidência do Alcorão que o autor nos mostrou sobre os sinais de Allah está na Surat Fussilat, número 41, versículo 37. E entre os seus sinais contam-se a noite e o dia, o sol e a lua. Não se prostrem para o sol e a lua, mas prostrem-se para Allah, que os criou, se vocês realmente adoram Ele. Estas 4 coisas, a noite e o dia, o sol e a lua, são indicadores da unicidade de Allah. Allah depois disse, não se prostrem para o sol e a lua. Estes 4 sinais são sinais que chamam muita atenção. O movimento destes sinais é incrível, assim como o seu tamanho. Porém, tudo que vocês virem neste universo de incrível, gigante ou bonito, tudo isso não tem direito a nada na adoração, porque são todas criaturas de Allah Todo-Poderoso. E quem criou estes sinais grandiosos, bonitos e perfeitos, Ele, sim, louvado seja, que tem o direito de ser adorado.
E disse Allah no Corão Sagrado, na Surah Az-Zumar, número 39, versículo 67. E eles não estimam Allah como deveriam estimar, e no dia da ressurreição a terra inteira estará no punho dele, e os céus estarão dobrados na sua mão direita. Glorificado e exaltado seja de tudo que lhe associam. Disse Allah no Corão Sagrado, na Surah Al-A'raf, número 7, versículo 54. Certamente o Senhor de vocês é Allah que criou os céus e a terra em 6 dias, e depois estabeleceu-se sobre seu trono. Ele cobre a noite com o dia, que o sucede incessantemente. E o sol, a lua e as estrelas estão submetidos ao seu comando. Acaso não lhe pertencem a criação e o comando? Abençoado é Allah, o Senhor dos mundos. Neste versículo, Allah começa dizendo que nosso Senhor é Ele. Depois fala das suas grandes criaturas, que são uma prova da criação magnífica de Allah. Allah começa falando da criação dos céus e da terra, que Ele criou em 6 dias, e depois o trono magnífico de Allah, que também é uma criatura incrível de Allah. E o trono de Allah é a maior das criaturas e mais alta. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith que está no Sahih al-Bukhari: se vocês pedirem para Allah alguma coisa, então peçam al-Firdaus al-A'la, pois é a última parte do paraíso e a mais elevada, e em cima está o trono do misericordioso. Portanto, o trono do misericordioso é a maior das criaturas, a mais larga, a mais impressionante. E Allah chamou no Alcorão o seu trono de Majid, quer dizer enorme, largo, extenso, fora do comum. Então, o trono de Allah é a maior e mais larga das criaturas. Isto é um sinal da grandeza do Criador, que criou esta e outras criaturas incríveis. E para pensarmos um pouco no assunto e sentirmos a grandeza desta criatura de Allah, vamos lembrar do hadith de Abu Dharr, que Allah esteja satisfeito com ele, que disse: eu fui até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele estava sentado no Masjid al-Haram, a mesquita sagrada de Meca, e perguntei a ele sobre Al-Kursi, que fala desta criatura, que é onde Allah coloca os pés, conforme a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde fala na Surah Al-Baqarah. Eu fui até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele sentado no Masjid al-Haram, a mesquita sagrada de Meca, e perguntei a ele sobre Al-Kursi, que fala desta criatura na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 255, onde Allah diz: o seu Kursi, ou o Kursi de Allah, abrange os céus e a terra. Kursi, conforme a Sunnah, como definiu o Kursi, onde Allah coloca os seus pés. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Kursi perante Al-Arsh, que é o trono, é como um pedaço de ferro pequeno que foi colocado em um deserto. E os céus, os 7 céus e as 7 terras, ou os 7 chãos, as 7 camadas da terra, também a mesma coisa. Então, pensando, Al-Kursi perante Al-Arsh, o trono de Allah, é do tamanho de um pedaço pequeno de ferro colocado no deserto. E os 7 céus e as 7 terras, a mesma coisa. Agora considere onde você se situa na terra e compare com o tamanho das 7 terras. Qual a dimensão onde você está para estas 7 terras? E qual a dimensão para os céus? Agora imagina, os céus e a terra são como um pedaço de ferro pequeno colocado no deserto. E o Kursi, que abrange os céus e a terra, a mesma coisa. Então, imaginem, Subhanallah, glorificado seja Allah, como é grande o trono de Allah, Al-Arsh. E Allah nos informa no próprio Alcorão Sagrado que Ele estabeleceu-se sobre o seu trono, em 7 versículos do Alcorão Sagrado. E nós cremos no que Allah nos informou sobre Ele mesmo, e pelo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informou na sua sunnah.
E nós cremos e falamos o que Allah nos informou sobre Ele mesmo no Alcorão Sagrado, como revelado na Surah Taha, número 20, versículo 5. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. O misericordioso sobre seu trono se estabeleceu. Então, sempre que alguém te perguntar onde está Allah, você responde recitando este versículo do Corão para a pessoa. O misericordioso sobre seu trono se estabeleceu. Ou seja, ascendeu-se, elevou-se sobre seu trono. E se afaste das respostas dos ignorantes, dos desviados. Responda com as palavras de Allah, louvado seja. E cuidado você pegar este conceito fora do Corão ou fora da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voltando ao versículo, estabeleceu-se sobre seu trono, quer dizer que Allah ascendeu e se elevou sobre seu trono. E se alguém te perguntar como Allah estabeleceu-se sobre seu trono, você responde: Allah nos informou que Ele estabeleceu-se sobre seu trono, mas não como se estabeleceu, não a forma que se estabeleceu. Portanto, o que Allah nos informou, nós falamos e acreditamos. E o que Allah não nos informou, nós não ficamos jogando conversa fora e falando sobre, nem mesmo uma letra sequer. E por isso, quando um homem perguntou ao Imam Malik ibn Anas, que Allah tenha misericórdia dele, sobre o versículo Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, o misericordioso sobre seu trono se estabeleceu. Então esse homem perguntou sobre este versículo e disse: como ele se estabeleceu? O Imam Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala ficou nervoso, muito nervoso, até que seu corpo ficou ensopado do seu suor, por causa da grandeza de Allah. Então Imam Malik respondeu com palavras magníficas que ficaram famosas até hoje. Disse que Allah estabeleceu-se, isso é conhecido, al-istiwa, e como a forma não é conhecida. E a crença que Allah estabeleceu-se no seu trono é obrigatória. E perguntar sobre como Allah se estabeleceu, a forma que Allah se estabeleceu, é bid'ah, inovação na religião, pecado. Portanto, Allah está estabelecido sobre seu enorme trono, extenso, magnífico, e administra, controla suas criaturas e faz o que quiser com suas criaturas. E suas ordens descem para a terra, seu julgamento, seu castigo, e nada muda sobre o que ele determinou. E por isso, o muçulmano deve aumentar o seu conhecimento, a sua crença em Allah, para fortalecer a sua ligação com Allah. Continuando o versículo. Ele cobre a noite com o dia e o sucede incessantemente, rapidamente. E o sol, a lua e as estrelas estão submetidas ao seu comando. Ou seja, qualquer movimento que estas criaturas fazem é com autorização de Allah. Voltando às palavras do autor deste livro, ele disse que o Senhor é o adorado, aquele quem adoro, que criou as suas criaturas, e Ele tem o comando sobre elas. E Allah é nosso Senhor, e para Ele que devemos direcionar todas nossas adorações, sem associar nada nem ninguém a Ele. E a evidência está na Surah Al-Baqarah, versículo 21 e 22. Ó humanos, adorai o vosso Senhor que vos criou, bem como aos vossos antepassados, para que possam se tornar tementes, virtuosos. Ele fez-vos da terra um leito, e do céu um teto, e fez descer do céu a água, com a qual fez brotar os frutos para vosso sustento. Então não atribuam a Allah semelhantes, enquanto vocês sabem que não há nada nem ninguém parecido com Ele. Estes dois versículos foram os primeiros revelados a respeito da obrigação e proibição. Então a primeira obrigação é: adorem seu Senhor, e a primeira proibição: não atribuam a Allah semelhantes. A primeira obrigação, portanto, é o Tawhid, unicidade de Allah, e a primeira proibição é o Shirk, a idolatria. Esta aula, então, foi uma aula sobre o primeiro princípio. Inshallah, nas próximas aulas aprofundaremos sobre os dois próximos princípios, os dois outros princípios. E este primeiro princípio
foi sobre o conhecimento do seu Senhor. Todo servo deve conhecer o seu Senhor. Peço a Allah, o generoso dono do magnífico trono, que nos ajude na sinceridade no que falamos e fazemos, e que Allah nos ajude a aperfeiçoarmos nossa religião, que nos protege, e que Allah aperfeiçoe esta nossa vida que tem nosso sustento, e que Allah melhore, aperfeiçoe a nossa outra vida, onde está a nossa vida eterna, e que Allah torne esta vida terrena uma coisa adicional em todas as coisas boas, e a morte uma tranquilidade de todo mal, e que Allah nos perdoe e perdoe nossos pais e aos nossos sheikhs e os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos entre eles e os mortos, pois Allah é o perdoador misericordioso e Allah sabe mais. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.